Roberto deve ter tido um papel muito importante nisso, porque eu tive, Roseli, um exemplo na família, que é o contrário do que você falou. Uma tia que pintava magnificamente, Celina Rangel, já falecida. E ela, quando casou, o marido praticamente proibiu-a de pintar. E ela parou de pintar. E ela fazia retratos, que é uma coisa difícil, né? E com 80 anos ela fez uma exposição. Eu tenho até hoje um quadro guardado dela e fico pensando o tempo, né, que ela perdeu, né, para desenvolver a sua arte, porque fatalmente, embora com 80 anos ela tenha feito uma exposição, é certamente que ela perdeu um tempo enorme. Você teve a felicidade de ter o apoio do Gilberto. Eu acho que foi a tranquilidade dele, né? Porque aí eu coloquei toda a minha energia na arte, né, Jaime? Eu cresci e ele cresceu também. Ele me proporcionou, me deu liberdade para o meu crescimento, né? Que às vezes também é difícil, né? E ele foi muito bacana. Então começou tudo por esse quadro, né? Só que esse quadro, Jaime, não é uma criação minha, é uma cópia de um cartão que eu ganhei. Então eu retratei fielmente o cartão. Isso aqui é uma pintura a óleo, né? Aí me dediquei a essa parte já com orientação da irmã Rogéria, da Edbest, em Jaguari, né, que eu morava lá, até eu concluir o ginásio aqui em Porto Alegre. Naquela época se chamava meio grau. E depois, naquela época, a gente não fazia o segundo grau, tu fazia um teste, uma prova de desenho livre, de desenho geométrico e conhecimentos gerais, português, e ingressava na Faculdade de Belas Artes. Foi o que eu fiz, né? Só que eu não pude continuar a Faculdade de Belas Artes, porque o pai achou que não era ambiente para mim. Aí voltei. Havia esses preconceitos, infelizmente, né? Aí eu voltei para Jaguari, Jaime. E nessa ida para Jaguari conheci o Gilberto, né? Eu tinha 16 anos, ele era promotor lá. E aí a minha vida mudou completamente, né? Eu deixei de ser artista, deixei de fazer teatro em Paris, que eu queria fazer teatro em Paris. Nós casamos e começamos a nossa vida em Lajado, né? E ele nunca interferiu nos... Ao contrário, sempre me motivou. Estimulou. Me estimulou, me deixou as portas sempre abertas. Eu não fui mais ainda por limite meu mesmo, né? Mas nunca houve, assim, alguma situação que ele dissesse, bom, vamos parar por aí, chega. Não, pelo contrário. Você falou que esse é um trabalho em óleo, né? Agora você também tem trabalhos em aquarela. Atualmente. Eu fiquei 15 anos em aquarela. É isso aí é isso que nós vamos ver agora. Te desenvolver a técnica de aquarela, tu leva algum tempo, né? Porque tu trabalha com papel e a base da aquarela é água. E tu tem que jogar com a luminosidade que a água exerce no papel para te dar as pinceladas. O trabalho de aquarela, ele sempre trabalho vivo em termos de cores, né? Não necessariamente, Jaime. Depende do artista, né? Da expressão que tu quer dar ao teu trabalho, né? Se tu faz um trabalho assim mais, digamos, figurativo, mais de acordo com aquela realidade que tu vê, tu pode seguir as cores da natureza. Agora, quando tu quiser extrapolar aquela natureza que tu vê, quando tu quer colocar a tua natureza interior, aí tu vai para uma cor mais intensa, que era o meu caso, né? Você falou em natureza interior, eu explico melhor aí. Bom, digamos o seguinte, aquilo que eu enxergo com os meus olhos, ele penetra dentro de mim, se transforma. Tá? E nessa transformação, nesse ímpeto todo, eu coloco no pincel ou no quadro, como tu quiseres, aquilo que a ingestão daquela situação ocorreu dentro de mim. E aí nós teríamos que entrar também num outro campo mais amplo, né, do conhecimento, que é a interpretação subjetiva e a interpretação objetiva. Quer dizer, aquilo que se vê não é necessariamente aquilo que o artista vê, o que o artista pensou no momento de fazer. Isso vale para a literatura também, né? Depende de cada um, né, Jaime? Eu sempre busquei coisas diferentes em tudo, né? Eu sempre queria um sapato diferente, né? Uma blusa que agradasse a ti, não aquele que fosse ver. A mim, não aquele que estava vendo, né? E eu nunca me satisfiz assim totalmente de retratar, de pintar aquilo que eu estava vendo. Eu queria colocar no quadro
aquilo que eu sentisse quando eu tivesse visto alguma coisa, né? É aí que nós entramos no conceito de expressionismo. Expressionismo, né? Porque eu te disse que era a expressão do fugaz, né? E eu me acho assim realizada, totalmente realizada. Agora, essa forma de expressar que eu tenho dificulta a venda do teu trabalho, Jaime. E aí nós entramos já na questão do mercado de arte, que é uma coisa difícil, complicada. Porque se tu fizer uma paisagem, um vaso com flores, né, uma coisa assim, não digo mais simples, mas que tu saiba que aquilo é um vaso de flores, que enfeita mais uma casa, digamos, né? De mais fácil compreensão para todos. Compreensão, é mais fácil tu vender o trabalho, né? Agora, quando tu faz um trabalho, que aquele trabalho atinge a mim, eu não sei quantas pessoas eu vou conseguir atingir. Então, por aí já eu reduzo o número de pessoas que podem adquirir uma obra minha, não pelo preço, mas pelo fato de gostar ou não, de ficar bem ou não na sua casa, né? De sentir uma apatia por aquele meu trabalho. Então, é mais fácil tu atingir o público com esse tipo de trabalho que eu faço. Você mostrou para mim aqui um livro do Danúbio Gonçalves. Danúbio Gonçalves trabalha magnificamente com as cores também. Tem uma afinidade com a sua obra sobre esse aspecto. E eu vejo aqui uma dedicatória feita pelo Danúbio Gonçalves a Roseli Deon com amizade e afinidade de aquarelista. O que ele quer dizer quando ele diz afinidade de aquarelista? Ele se identificou, olhando o meu livro, suponho ele não me disse isso, né? Ele se identificou mais comigo como artista na minha época eu fazia aquarela do que agora que meu trabalho extrapolou totalmente, né? Que eu tô com muita cor, não sei se é muita cor, mas eu tô misturando coisas demais ou tô fugindo completamente da realidade, ou talvez o traço não esteja aparecendo tanto. Ele vai mais pro desenho, né? Então eu não sei te dizer o que houve, mas eu acho que ele foi mais com as minhas aquarelas. Com as aquarelas, né? Acho que sim. Porque o Danúbio é um artista plástico reconhecido, né? Internacionalmente, que nós temos, né? E é alguém que tem até uma certa rebeldia, né? Com relação às sombras, né? Aquela coisa mais sombria, né? Ele é um artista da cor, como é a Roseli, né? Que já mostrou na aquarela, onde na minha visão de leigo a cor mais aparece, ou pelo menos a cor mais brilha, né? Na aquarela do que na pintura a óleo. E o trabalho de acrílico, qual é a diferença? É que o acrílico tu faz na tela, né? E a aquarela tu não consegue passar 2, 3 vezes o pincel. Tu tem que dosar a quantidade certa de tinta e de água para não queimar a aquarela e manter a transparência. E no acrílico não, né? Tu pode fazer um trabalho com vagar, tu pode pensar, tu pode pintar em cima. Tu pode usar acrílico com óleo. Existem outras técnicas que tu pode usar dentro do acrílico. Na aquarela não, a aquarela é uma coisa pura, né? É uma técnica mais assim de expressão rápida, né? Não pode errar na aquarela, tem que ter todo o trabalho na cabeça e repassar as pinceladas são muito poucas. Mas necessariamente deve haver uma técnica que o artista prefira, né? Não como expressão, mas até, digamos assim, como prazer no pintar. Tu poderia me perguntar, eu fiz 15 anos só aquarela, por que eu saí da aquarela? Porque eu estava naquela ocasião com o Nathaniel Guimarães, né, que foi um grande mestre de aquarela, né? E na minha última exposição que eu fiz na Arte Fato com ele me disse, Roseli, chega para ti de aquarela, não dá mais. Tu vai passar a queimar a aquarela, não dá. A aquarela para ti terminou. Tu precisa ir para acrílico, porque tu tem que caminhar mais ainda, tu tem que descobrir mais as cores, tu tem que borrar mais, tu tem que sujar mais. E a aquarela não permite isso. O Nathaniel Guimarães é desembargador, né? É colega do Gilberto, né? E eu tenho dele uma reprodução. Mas eu ganhei, certa feita, uma aquarela que ele fez reproduzindo o nosso belo Palácio Piratini. Ele retratava muito casarios, né? Ele batia as fotos e depois ele fazia os trabalhos, né? Ele era ótimo, Nathaniel. Esse aqui é o estúdio de trabalho da Roseli. Como é que você se acha aqui, Roseli, no meio de tantas tintas, de tantas...